That's her. Ok. O próximo, irmão Antônio Donizetti. Aqui, irmão. Quero Antônio? cumprimentar Não, todos. aqui, irmão. Já acho que... Quero cumprimentar a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o irmão Eli Suriano. Na Bíblia do Evangelho de João, capítulo 8, verso 6, quando trouxeram a mulher em atos de adultério, Jesus escrevia quando disse para eles que foi pegado em atos de adultério e tinha de levar à morte. Ele se agachou-se, se inclinou-se e começou a escrever. Mas eu queria saber o que ele escrevia quando ele se inclinou-se à areia. His question is about John 8:6, about that situation that they got a woman that was in adultery, and says there that Jesus Christ lay down and he was writing the floor or the ground. He wants to know if the Bible says what was he writing there. He wants to know that. Ayun lang po. Doon sa kabila. Wala pong nakalista pa eh. Irmão, boa noite a todos. Primeiramente, 8:6 de João não é parte da Santa Escritura. Vou mostrar a você, desde capítulo 7, yung may kusete. Desde capítulo 7:53 até 8:2, 8:10. Yung may kusete. Prestar atenção na kusete. Isso significa esta parte da Escritura não é realmente parte da Escritura. Desde 7:53, onde começa a kusete, até 8:11, não está nas Escrituras mais antigas. Luckily, Felizmente, temos escrituras que são preservados 1700 anos na idade. Está em materiais que se chama papyrus. Papyrus. Esse velho Oxyrhynchus papyrus, feito no Século século III, ou terceiro. terceiro século. Codex Sinaiticus, em século IV, mas século IV significa ano 300 até mais. Tem Codex Vaticanus, Codex Palimpsestus Sinaiticus, Codex Boviensis, Codex Washingtonianus, Codex Alexandrinus, etc. Isso é o que existe que a humanidade Possui ainda. possui, que original materiais feito na mão, por isso é chamado manuscritos. Manuscritos porque é feito na mão. Em tempo que a printing press Quando a prensa não está ainda não havia inventado, sido né? inventada. Um deles, eu tenho chance de Ver. ver
quando io stanno Biblioteca. Londres, in Gran Bretagna, o Codex Sinaiticus. Quando eu e Brother Daniel Quando o irmão Eli e o irmão Daniel foram a Londres e visitaram a Biblioteca Britânica, eu tenho a fotocópia, manuscrito. A idade do manuscrito é 1700 anos. Graças a Deus, temos cópia ou manuscritos que são preservados. Se todos os manuscritos são tivessem sido perdidos, destruídos, nós não temos mais ideia o que os pessoas que não temem a Deus fez a Bíblia, fizeram a Bíblia. Por quê? A razão pelo qual Deus avisou que ninguém deve ser ninguém deve acrescentar as palavras dele. Ninguém deve ser ninguém deve tirar. não deve tirar alguma palavra. Como Deus disse também, não adulterarás. Deus sabe que tem pessoas que vão adulterar. Não matarás. Deus sabe que tem pessoas que vão matar o próximo dele. Deus diz que não acrescentarás as palavras dele, porque ele sabe que tem pessoas que vão acrescentar a palavra de Deus, instrumentos do diabo para destruir a palavra. Porque uma forma de destruição não é negar somente, mas adicionar coisa que não é realmente parte, é uma maneira de destruir. É como, por exemplo, irmãos, em 10:1 de Eclesiastes, vamos ler. Assim como algumas moscas mortas podem cheiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Uma pequena causar que todo é errado. Isso é o que aconteceu em várias partes da Bíblia. Tem pessoas que para acrescentar o que realmente está na Bíblia, para destruir a Bíblia, porque eles são instrumentos de Satanás. E não é de admirar, porque obra de Satanás a destruir a Bíblia, a palavra de Deus, que pode dar inimigo de Deus. O que ele vai fazer contra a vontade de Deus. Se Deus, 26:2 de Jeremias diz: Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e disse a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mando que lhes fales, não omitas uma só palavra. Não omitas uma só palavra. E não pode também acrescentar uma palavra. Vamos ler. 35 de Provérbios. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Mentiroso.
whoever will add one Quem for acrescentar uma é mentiroso. Mentira é obra de Satanás, né? 8:44 de João. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é pai da mentira. O diabo é pai da mentira. Todas as mentiras aqui na terra vêm do diabo. Uma das mentiras que as pessoas podem fazer é adicionar as palavras de Deus ou tirar coisas das palavras de Deus. Por isso Deus tem aviso para nós em 22:18 de Apocalipse. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Por isso, acrescentar é proibido. Adicionar é proibido. Temos certeza que o que é proibido por Deus, por meio do poder de Satanás, será feito por homens, instrumento de Satanás. Isso aconteceu mesmo na Bíblia. Vamos a investigar o versículo que o irmão citou. 8:6 de João. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Se você somente vai ler este versículo, você não tem conhecimento sobre toda a Bíblia. Você pode ser desviado. Vamos começar em 7:53, onde começa o tradutor portuguesa, né? A Bíblia antiga colocou o 7 para mostrar que estes versículos não é achado em Bíblia mais antigas, né? Como em Codex Sinaiticus. Vamos, 7:52. Responderam-lhe eles, és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. 7:53. 7:52 diz, porque um dos discípulos está dizendo que Cristo vem do Galileia, mas um deles, dos judeus, não quer de algo bom pode surgir no Galileia. É muito, irmão, para explicar tudo, né, completamente, eu devo cavar muito areia. 7:50, vamos para trás. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, a nós a lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles, és tu também da Galileia?
examina e vê que da Galileia não surge profeta. Nicodemos é crente que vem a nosso Senhor Jesus Cristo na noite, sa gabi. Numa noite. Uma noite secreto para os fariseus, porque os fariseus são contra a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Nicodemos, mesmo fariseu, crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi numa noite ao nosso Senhor Jesus Cristo perguntando sobre a salvação. Por isso, quando os sacerdotes querem acusar nosso Senhor Jesus Cristo, com eles Nicodemo, que tem experimentado qual tipo de mestre nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz em mais 50. Nicodemos, dos fariseus, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei porventura julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele fez ou faz? Porque os outros fariseus querem acusar Cristo e matar ele. Os fariseus. Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo é pregando, ele está atacando os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Muitas vezes ele diz que eles são hipócritas, porque realmente são hipócritas. Pregando, mas não fazendo o que eles pregam. Por isso, tem ira entre os fariseus contra nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deles, Nicodemos, experimentou em si mesmo, porque ele encontrou nosso Senhor Jesus Cristo numa noite para perguntar a ele regarding salvation, acerca a salvação. Quando ele está, os fariseus querem culpar nosso Senhor Jesus Cristo para ser destruído. Nicodemo diz: a nossa lei porventura julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles, outros fariseus, inimigos de Cristo: és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta, porque eles não querem aceitar que nosso Senhor Jesus Cristo é profeta de Deus. Mas Nicodemo aceita. Isso eles não creram que algo que em Galileia pode ser boa. Para eles, Galileia é lugar nas fronteiras dos gentios que os fariseus rejeitam. Porque os fariseus são hipócritas. Os gentios são tratados como animais aos fariseus. Os fariseus sempre contra os gentios, porque Galileia é lugar perto da fronteiras dos gentios. Agora, os
inimigos fariseus de nosso Senhor Jesus Cristo diz, em Galilea não surge profeta. E Jesus respondeu a conversação, Conversa deles. a debate dos fariseus para provar que tem algo bom que surgiu na Galileia, porque ele vem da Galileia, né? Mas deve ser 7:52, deve ser 8:12, né? 8:12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Isso, o que está na Bíblia. Desde 7:53 até 8:11 não está na Bíblia. Eu vou mostrar a você. É muito complicado, irmão, mas a pergunta obriga para dizer todas as coisas como isso. At may inaalis. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Porque Cristo, quando os fariseus estão duvidando que algo bom pode surgir na Galileia, porque Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Por quê? Vamos descobrir isso. Sa Galilea ng mga Hentil. Mateus vamos começar em 4. Diz natin, no? Quatro diz. Então ordenou-lhe Jesus. 11. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quando ele está jejuando, o diabo tentou no Senhor Jesus Cristo. Depois muitas coisas, o diabo deixou. Eis que vieram os anjos e o serviram. 12. Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, está na prisão, para ser decapitado por Herodes, retirou-se para a Galileia. Ele foi a Galileia. 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins, nos fronteiras de Zabulão e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, a terra de Zabulão e a terra de Naphtali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região da sombra da morte, e a estes a luz raiou. Tem profecia, profeta Isaías, que em Galileia, nos confins ou nas fronteiras de Zabulão e Naphtali, um povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Em 15, qual lugar? A terra de Zabulão, a terra de Naphtali, o caminho do mar. Porque é beira-mar.
Você pode lembrar que quando nosso Senhor Jesus Cristo chamou os apóstolos está encontrado por eles pescando na beira do mar de Galilea, né? Yung Galilea, yung banggit na Galilea. 14 ba? 14. A terra de Zabulon, a terra de Naftali, o caminho do mar além do Jordão, a Galileia. Isso é o lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo pregou primeiro. Este lugar viu grande luz por meio de Cristo. Por isso, quando os fariseus estão duvidando que tem alguma coisa boa que surge em Galileia, nosso Senhor Jesus Cristo replicou em 8:12. Então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo primeiro surgiu em Galileia. A luz que nós precisamos aqui em Canoinhas, primeiramente surgiu em Galileia. Porque ele pregou primeiramente em Galileia. Marcos 1:14. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Significa, irmãos, a luz que vai iluminar todo o mundo, primeiramente surgiu em Galileia. Para deny, para negar os que os fariseus hipócritas estão dizendo que nenhuma coisa boa vai surgir em Galileia. Cristo introduz a si mesmo. Eu é a luz do mundo, que primeiro brilhou em Galileia. Isso é a história. Mas os intrometidos, como se chama aqui? Intrometidos. Em espanhol é intrometidos. Aqui é intrometidos. Os intrometidos na Bíblia, eles adicionam palavras que não estão na Bíblia. Não estão na Bíblia mais antigas. Somente é encontrado em Bíblias mais novas, em nossa geração. Mas desde 1700 anos atrás, estes versículos não estão na Bíblia. O que está na Bíblia é 7:52, 53, começa em 7. Significa isso não está na Bíblia original, né? Até 8:11. Você pode notar, né? Pode perceber. Por isso, todos os versículos, começando em 7:53 até 8:11, são versículos que não partem da Bíblia. Eu vou provar a vocês. Isso é muito difícil para explicar tudo, né? Mas vamos. 7:52. Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examine que e vê que da Galileia não surgiu profeta. 53. Cada foi para sua casa. Quando 52 diz,
quando os fariseus diz isso, cada um foi para sua casa depois. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo. Prestar atenção, irmãos. Neste momento, cada um foi para casa, os fariseus. Mas Cristo subiu ao monte, Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo. E todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Irmãos, os judeus não vão para o templo muito cedo. Devem considerar isso. Os judeus não vão para o templo muito cedo, porque em 8:2, pela manhã cedo, voltou ao templo. Agora, vamos continuar. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Irmãos, os fariseus não são pessoas comuns. Eles são pessoas tratadas como têm dignidade. Pessoas que não, they do not wrong. Não ficam vagando por aí? Sim. Como pode um fariseu, que é defensor da lei, pode apanhar uma mulher porque você está namboboso? Está espiando? Está espiando para apanhar uma mulher que em ato de adultério? É muito impossível para um fariseu. Mas vamos continuar a mentira, né? Vamos continuar. Disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Porque eles vão chamar mestre quando ele não quer aceitar, porque vem do Galileia. Que para eles não tem algo bom que surgiu em Galileia. Ontem, mas agora está perguntando a ele, mestre, né? É muito irregular, né? Irregular, né? 5. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. É mentira. Por quê? O chão do templo é pedra. O chão do templo é pedra. Vamos voltar. 8:1. 2. Pela manhã cedo voltou ao templo. So, the scenario is inside the temple. Então toda esta cena acontece dentro do templo. O que tipo de edifício é o templo? 23:1. É 24:1 de Mateus. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. O chão do templo e o edifício do templo é feito com pedra. Devemos lembrar que em tempo de Salomão, o templo que ele fez é feito com pedras. Pedras que não é cor. Lembre que são pedras não cortadas. As pedras eram colocadas inteiras. Com ferro. Pwede mo bang mailagay yun?
na pinutol yung mga bato, hindi doon sa Jerusalem, dinala rin putol na. Todo templo feito com pedras. Como possível nosso Senhor Jesus Cristo escreveu no chão um dedo dele? É pedra. Porque, para entender isso, irmãos, devemos ter conhecimento sobre toda a Bíblia. Cristo, em algum tempo, escreveu na terra, mas não na chão do templo. Di ba meron pa isang pagkakataon sumulat siya? Ha? Tingnan mo. João 8:6. Não. Isa lupa Di yun. Yun na mismo, ano? Hindi mo ba maipakita yung pinutol yung mga ano ng templo? Yun po Mga bato. walang pamukpok na nadinig. Oo. 6:7. Sige, lagay mo. Unang hari yata. But 6, vamos começar em versículo 6. A câmara de baixo era de 5 côvados, a do meio de 6 côvados, e a terceira de 7 côvados de largura. E do lado de fora, ao redor da casa, fez pilastras de reforço, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto estava sendo edificada. A casa, chamado Casa de Deus, que mais tarde chamado Templo em Israel, edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto estava sendo edificada. Significa, todas as pedras usadas são feitas fora da Jerusalém e Trazida. was brought to Jerusalem, and they did not anymore cut the stone. They just... Então eles trouxeram a Jerusalém e não cortaram mais, não lapidaram. Não... Sim. Isso porque é proibido por Deus. Doon sa huwag kang gagamit ng bakal, kailangan yung batong itatayong altar. Hindi yan. Yung itatayong altar dapat, ito, 27:4, Deuteronomio. Também ali edificarás. 4. Quando, pois, houverdes passado o Jordão, levantareis no monte Ebal estas pedras, como eu hoje vos ordeno, e as caiareis. Também ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alçarás ferramenta sobre elas. É proibido por Deus que usar ferramentas ao pedras que será usada para edificar o altar, onde os israelitas vai oferecer as ofertas alçadas, queimadas, etc., etc. Por isso, quando Salomão edificou
a casa de Dios o templo en Israel, en Jerusalén. Não tem martelo, não tem machado, qualquer instrumento de ferro é usado. Todas as pedras são preparadas fora. E quando ele está edificando, não tem ouvido, martelo, etc., etc., né? Eu quero I want you to be aware. Quero que vocês estejam cientes Sim, que todo o templo é feito com pedras. Como pode nosso Senhor Jesus Cristo escrever pelo dedo na chão do templo que é pedra? Isso é impossível. Vamos agora. 7. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Na terra, né? Mas está no templo. Sim. Não tem terra dentro do templo. Sim. Quando ouviram isto, foram saindo um a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Isso não é incluído nas Sagradas Escrituras, porque não está nas Bíblias mais antigas. E o que está escrito nos versículos que nós lemos, de acordo com Moisés, alguém que é flagrado, apanhado em flagrante, deve ser apedrejado. Cristo diz: se o que não tem pecado a vocês, tire a primeira pedra. Sim. Não, isso é a lei da Moisés? Se isso é a lei, o que pode apedrejar somente o que não tem pecado, nenhum dos israelitas vai morrer apedrejado, porque todos nós somos pecadores, né? Mas 10, 28 de Hebreus diz: havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O que vai transgredir a lei de Moisés, se tem 2 ou 3 testemunhas, morre sem misericórdia pelo apedrejamento, né? Por isso, Moisés não tem lei que somente o que não tem pecado pode apedrejar. É inventado. Imagine, nosso Senhor Jesus Cristo vai inventar coisas que é contra o que está na Bíblia. Isso é impossível. Por isso, se nós vamos analisar tudo isso, temos certeza que realmente, por causa disso, os tradutores da Bíblia colocou conceito, porque eles não encontrou isso nas Bíblias mais antigas. Mas, se nós vamos analisar, nós vamos descobrir que realmente os versículos 7, 53, quantos versículos? 7:53, depois 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 versículos. É adicionado no Evangelho de João. Não somente isso. Tem outro evangelho que eles adulteraram, acrescentado versículos que não estão na Bíblia. Vou mostrar a você, não somente em João. Em Marcos 16:8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. 16:9. 16:9 começa em Cosete. Até 16:10 até 16:20 Por isso, 16:9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O intrometido, sempre adicionar 12 versículos. Talvez ele tenha superstição. Talvez seja supersticioso. Né? Sim. Nós não temos informação, de acordo com estudiosos da Bíblia, o que fez isso exatamente. Mas a nossa evidência é a Bíblia que é feito e escrito muito antes do nosso tempo. Os mais antigos da Bíblia não têm versículos como isso. O que nós podemos perceber ou pensar é algo, instrumento de Satanás. Alguém, instrumento de Satanás adicionou para destruir a verdade que está no Evangelho de Cristo. Isso, infelizmente, é usado por os pastores brasileiros. Marcos 16:15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso é o versículo favorito de apóstolo Santiago, outros apóstolos aqui, favorito de Edir Macedo e outros líderes da religião aqui no Brasil. Os versículos que não estão realmente na Bíblia. Vamos ler 16:15 de Marcos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É errado. Porque incluído no Cosete, o Cosete começa em versículo 9, né? Versículo 9. Tem Cosete. Quando nós vamos para versículo 15, que é usado por pastores aqui no Brasil, ide por todo o mundo. É impossível para os 12 apóstolos para chegar em todo o mundo. Hoje, os 12 apóstolos, ninguém deles pode chegar aqui no Brasil. Todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mesmo os baratas. Pensar, irmãos. Depois, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Depois, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E beberão alguma coisa mortífera, ou veneno, né? Não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebeu no céu. Imagine, depois a palavras, com essas palavras, foi para o céu.
Mas en otro evangelio, que é genuíno, não isso é o último palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra dele é em Mateus 28 e 15. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como foram instruídos. E essa história... 16. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Prestar atenção à diferença. Em Marcos, pregar o evangelho em todo o mundo. Aqui não é como isso. Ele diz, ide, ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. É possível para os apóstolos fazer discípulos em todas as nações? É possível. Para os 12, né? Porque ele está falando aos 11, né? Vamos ler em Atos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Porque Jerusalém é capital, capital muito famoso. Como em nosso tempo, né? O capital da Grã-Bretanha é Londres. Londres como capital é morada, é lugar para quase todas as nações no mundo. Como também em Washington DC, né? Quase todas as pessoas estão chegando lá, né? Como também em Paris, né? Quando eu estava no Paris, quase todas as pessoas no mundo estão em Paris, né? Jerusalém é capital religioso. Quando vem o Pentecostes, quase todas as nações do mundo estão em Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Por isso, de acordo com Lucas, habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Por isso, o que nosso Senhor Jesus Cristo diz aos 12 apóstolos, 11 apóstolos, antes de subir ao céu, ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. Não necessariamente significa os 11 vai para Brasil, vai para Filipinas, vai para Japão, que é muito longe que eles não podem alcançar. Mas eles podem fazer discípulos de todas as nações, porque todas as nações estão indo a Jerusalém. Cada vez tem celebração religiosa. Por isso, o que é encontrado em livro de Marcos, que pregar o evangelho em todo o mundo, o Senhor Jesus Cristo não vai mandar isso aos 11 apóstolos. Ele sabe, os 11 não podem chegar em todo o mundo. Porque mais cedo ele diz, em capítulo 10 de Mateus,
23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Somente as cidades de Israel, os 12 não podem percorrer. Somente as cidades de Israel, porque é possível para eles ir para todo o mundo pregar o Evangelho em toda criatura. Por isso, nós temos dica que estas palavras são inventadas por algum homem que quer transgredir a palavra de Deus, que não deve acrescentar ou diminuir as palavras de Deus. Por isso, tem muitos versículos da Bíblia que, se você não entende toda a Bíblia, você não tem conhecimento que isso não é realmente parte da Bíblia, como em 5:7 de 1 João. Isso não está na Bíblia. E o Espírito. Não isso. Outra tradução. Pois há três que dão testemunho. Por favor, notar, irmãos. JFA, revista e atualizada. Dice: Pois há três que dão testemunho. O 7. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Por isso, os brasileiros agora creem que o Pai é o mesmo Cristo, o Cristo é o Espírito Santo, a mesma pessoa. Por causa deste versículo, que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não tem versículo na Bíblia que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O mesmo. Não. Mas a Bíblia antiga traduziu corretamente no grego. E o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito isso é a verdade que está na Bíblia grego, né? E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Isso é corretamente traduzido. Mas outras traduções portuguesas agree with what is now, which is not in conformity with the Greek manuscript. Concordam com o que não está em conformidade com o original grego. Por isso, irmãos, nós vamos gastar tempo, especialmente se nós vamos estudar seriamente a palavra de Deus. Na minha vida, por quase 54 anos, desde na minha juventude, começando na 17 anos até agora 70 anos, eu investigo todas as coisas ao redor da Bíblia. Mesmo as informações da ciência, história humana, história das religiões que estão na Terra. Eu viajo muito longe viagem para ter certeza antes de falar porque my principle, porque o meu princípio, I love my children. primeiramente, amo meus filhos.
I do not want them to be instructed wrongly. Não quero que sejam instruídos errado. I want them to be sure of the truth. Quero que estejam certos da verdade. And I love my family. E amo minha família. I will not permit my family to be deceived. Não vou permitir que minha família seja enganada. Por isso, eu estudo a Bíblia, mesmo que eu não sabe a palavra grega, hebraica, alemão, etc., etc., por causa da of my devotion. Por causa da minha devoção, To know the truth in the Bible. conhecer a verdade na I have Bíblia, gone so long a trip. fiz uma viagem muito longa. Sim. Por isso, quando está falando, talvez você vai sentir, baka naiinip na kayo. Sentir cansado, porque Sentir cansado, porque é muito longe, né? Mas não pode cortar a investigação para chegar na verdade. All this information Então, todas essas I informações have gathered throughout those que eu years of reuni durante todos esses investigations of anos Bíblia. de investigações que fiz I na have minha vida. found that so many translations was wrongly translated. Descobri que várias traduções estão erradas, foram Sim. traduzidas errado. Versículos que não é traduzido corretamente em todas as Bíblias portuguesas. Imagine, somente uma palavra. Todas as traduções portuguesas é errado. A palavra ciumento. Que eles usaram palavra zeloso. Zeloso significa, zeloso tem muito coragem, né? Zeloso, muito perseverança, né? A palavra zeloso. Mas a palavra celoso em espanhol é ciumento em português. Tem versículo na Bíblia que nenhum das traduções portuguesas é correto. 5:8 de Deuteronômio. Vamos ler. não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Sou Deus zeloso. Em todas as traduções portuguesas, eles usaram a palavra zeloso. Vamos ler em espanhol. Espanhol é traduzido mais apropriado, né? Porque Dios, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Celoso significa em português ciumento. Porque Deus sente ciúme quando você está adorando outros deuses feitos por mãos dos homens. Ele sente ciúme. Ele não é zeloso como está em Bíblia portuguesa. É errado. Todas as traduções portuguesas é errado neste versículo. Usando a palavra zeloso. Deve ser ciumento, como em espanhol celoso. Celoso é quando sua mulher ou seu esposo tem outro amor, você vai sentir Ciúmes. ciúme. Em espanhol, celos. Mas não tem tradução portuguesa que é conforme a Sagradas Escrituras mais antigas. Por isso, devemos ter muito completo conhecimento sobre toda a Bíblia para entender realmente que existe, com a ajuda das mais antigas cópias da Bíblia. Felizmente temos agora, mesmo manuscritos que a idade de
3.000 anos temos. Muito recentemente, em 1947, o que se chama Dead Sea Scroll foi descoberto o que é chamado Pergaminhos do Mar Morto. Sim. Pergaminhos do Mar Morto. Irmão Rodrigo, por favor. Pergaminhos do Mar Morto, terceiro ou segundo séculos antes de Cristo. Em 1947, na caverna de Qumran, 7 pergaminhos, agora referidos como os pergaminhos do Mar Morto, vieram à luz. Escrito nestes pergaminhos estão todos, menos um dos 39 livros da Bíblia hebraica, datando atrás aos terceiro e segundo séculos antes de Cristo. Elas são as mais antigas cópias da Bíblia, como nós conhecemos, ainda em existência. Existe. Temos agora nas bibliotecas em todo o mundo a fotocópia dos pergaminhos do Mar Morto, para provar a nós o que é a verdadeira palavra de Deus contra as Bíblias mais novas que contém adição e tem subtração. Graças a Deus. Quando em 1947 o Pergaminhos do Mar Morto é descobrido, ao mesmo tempo quando eu é nascido. E significa, o descobrimento deste livro é 70 anos agora. Porque eu é 70 anos também. Graças a Deus temos evidência para provar as verdadeiras e puras palavras de Deus. Por causa destes manuscritos. Se nós não temos estes manuscritos, somos vítimas da mentira dos que querem destruir a palavra de Deus. Segundo Pedro 3:16. Como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Trouxem ou torcem. Os indutos e inconstantes torcem. Irmãos, tem que quer destruir as palavras de Deus. Mesmo em tempo dos apóstolos, tem pessoas que eles chamam indutos e inconstantes torcem as escrituras. Por isso é possível, muito possível em nosso tempo, para nós encontrar coisas torcidas na Bíblia. Não preocupa, irmão Antônio, que nosso Senhor Jesus Cristo escreveu no chão do templo, porque isso não aconteceu. E a Bíblia não fala sobre isso. Somente em livro de Evangelho de João, que é corrompida. Mas, graças a Deus, temos Evangelho de João nas antigas manuscritas, que não é corrompida. Temos conhecimento que estes versículos são acrescentados na Bíblia. Não está na Bíblia original. I hope you understand, irmão. Espero que tenha compreendido, irmão Antônio. Muito obrigado.
Graças a Deus.